Irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos, por estarmos aqui nesta noite. Temos aqui uma bênção. Foi pregada uma palavra por um pastor aqui, e Deus falou naquela noite: Deus vai entrar com providência de repente, porque você não é crente interesseiro, você é crente interessado. E, meus irmãos, o irmão tomou posse desta palavra pregada por aquele pastor naquela noite, e para a glória de Deus, ele não esperava uma bênção. E ele não é um crente interesseiro, é um crente interessado nas coisas de Deus. Deus mandou uma bênção tão grande que ele mandou 1000 grãos de mostarda para a obra de Deus. Irmão. Glória a Deus. É o irmão Hélio, ele está aqui. Cadê o irmão Hélio? Levanta a mão. Foi arrebatado. Ah, não, está aqui na frente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quem diz glória a Deus por isso, irmãos amados? Meus irmãos, felizes de estarmos aqui. Daqui a pouco nós vamos orar pelo irmão. Como é o nome do irmão? Expedito. Ele vai aceitar Jesus como Salvador. E se Jesus vier hoje, ele já tem direito de subir para o céu no arrebatamento. Porque a salvação é instantânea. A santificação é progressiva. A santificação é um processo. A Bíblia diz até que cheguemos à estatura de Cristo. É um processo longo. Agora, o perdão, a justificação é instantâneo. O ladrão da cruz, quando Jesus o salvou, na mesma hora, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perdão é instantâneo. Zaqueu, Jesus disse: hoje veio o que, igreja? Hoje, advérbio de tempo, hoje. Quem aceita Jesus é justificado na hora, é perdoado na hora e a dívida é cancelada. E se morrer hoje, ou Jesus vir hoje, tem direito de subir com ele para o céu. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 38, glória a Deus. Essa família tem sido evangelizada pelo pastor Cláudio aqui da sede. Cadê o pastor Cláudio? Levante a mão. Ele está vendo os frutos pela santíssima graça de Deus. Amém? Ezequiel 38, 19 e 20. Glória a Deus. Porque disso no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves dos céus, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes se deitarão abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Prossigamos. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, e a espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele, isto é, com Gog, por meio da peste, do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. E assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Prepara-te, mundo velho, para conheceres quem é o Deus desta igreja. Oremos a Deus, vamos recolher os santos dízimos, as santas ofertas, para que haja mantimento na casa de Deus, irmãos. As obras estão. Recebi hoje uma foto da igreja de Alto da Alegria. Eu recebi a foto, irmãos, está um palácio. Olha aí, irmão, essa foto chegou hoje. Esta é a igreja do Alto da Alegria, que nos primeiros meses do ano que vem será inaugurada. Já estamos encomendando a mobília de primeira qualidade, vinda de Minas Gerais, bancos, púlpito. Já está sendo feito um forro igual a este aqui. Glória a Deus, um forro especial. Os vidros já estão todos no lugar, o piso
está ficando um palácio para o nosso Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, irmãos? E eu preciso das orações, do apoio e das vossas contribuições. O governo não tem obrigação de dar nada. A obrigação é dos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o governo, é o crente. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos, para que haja o que, igreja? Mantimento. Mantimento é isso, é comprar terreno, é construção, é manutenção, é energia, é combustível, é limpeza, é compra de terreno, é compra de veículo. Tudo isso chama-se manutenção. Então ore a Deus e contribuam, sejam fiéis, porque a Bíblia diz que Deus é fiel para quem é fiel também. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Nós convidamos o administrador da igreja, pastor, glória a Deus, e orar pelo irmão Expedito, para que ele receba perdão. Irmão, peça perdão dos seus pecados. Não é o pastor, é o Senhor Jesus quem vai te perdoar agora. Ele derramou sangue na cruz, e aquele sangue é o detergente que lava a alma e deixa mais alva do que a neve. Todos os seus pecados que o Senhor cometeu em toda a sua vida serão perdoados agora, lavados no sangue de Jesus agora. Feche os olhos, peça a Jesus perdão, diga: Jesus, chame por ele. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus. E o pastor Maxwell de lá da Bela Vista, irmão, está aniversariando. Perdão, Alto da Alegria, eu confundo muito aquele nome. Cadê o pastor Maxwell? Está aniversariando. Glória a Deus. Vem cá, pastor. Ele é o secretário adjunto da convenção e também auxilia na secretaria da igreja. E o pastor Múcio e a irmã Patrícia, 26 anos de casados. Vem aqui, irmã Patrícia, glória a Deus. E aqui está o pastor Maxwell, irmão, glória a Deus. Pensei que era um oficial do exército, glória seja a Deus. Aleluia, fiquei até alegre, né? Glória a Deus. Só faltou aquelas estrelas, né? Enquanto a irmã Patrícia chega, diz que um camarada, irmão, um recruta, chegou no quartel e o homem disse: olha, está aqui esse livro, cada divisa é uma continência. Uma bate assim, a outra bate assim, a outra mostra a arma, a outra aba no ombro, e você vai cumprimentar as autoridades que forem chegando, de acordo com os galões, de acordo com as divisas. E quando vinha chegando um de longe, ele olhava ligeiro, tremendo, para não ser preso. Aí batia a continência e a pessoa passava. Depois chegava outro, ele mostrava a arma, passava. Depois chegava outro com outra divisa, com outro negócio, um galão. Aí ele batia. Aí então ficou nervoso, coitado. Aí lá vem um homem assim, glória a Deus, com um paletó branco. Glória, tanta estrela pendurada, irmão. Tinha até na bainha do paletó estrela, glória a Jesus. E ele procurou no livro o que era aquilo e não achou. E ficou nervoso e disse: pronto, eu vou ser preso. Aí se ajoelhou. O nome do rapaz que foi chegando era Maxwell. Aí ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelhou, o homem disse: o que é isso? Esse louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas sabe quem era, irmão? Era o chefe dos escoteiros. Glória a Deus. Então, só faltou as medalhas aqui. Glória a Deus. Vamos orar também, irmãos, pela irmã Elielza, que está muito abatida com a perda do irmão Mário. Hoje foi a cerimônia fúnebre. Ore por ela, ele já descansa no paraíso. Irmão Mário, a gente tem certeza que Jesus o salvou, lavou no seu sangue, ele foi para o céu. Mas ora pela irmã Elielza e pelos filhos, e pelos netos, e genros, e noras, para que o Senhor conforte o coração. Quem diz amém em nome de Jesus, irmãos? Ore. E o pastor Zé Alves também o quê? Sim, pastor Zé Alves pai. Pastor Zé Alves também está enfermo, irmão, está muito mal em Palmares. É o pai do pastor Zé Alves filho, mas a igreja orando, Deus vai dar grande vitória. E para Jesus eu disse ao pastor que ele pode voltar para viver sua vida normal, porque para Deus nada é impossível. E aqui está o pastor Múcio, a irmã Patrícia, que estão completando 26 anos. Eu não sei, coitada, se ela tinha coragem de casar de novo com ele. Glória a Deus. A senhora teria, irmã Patrícia, coragem de casar de novo com ele? Com enjoo e tudo? Glória a Jesus, amém. É muito amor, o amor é lindo, glória a Deus. E o senhor pastor, eu sei que o senhor tem, que a irmã Patrícia é uma bênção. E após, irmã. Cícero Raimundo, glória a Deus, né? Cícero Raimundo, glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que tenham mais 2 tantos de idade de casamento desse, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, pastor, em nome de Jesus, pela vida e por todos nós que aqui estamos e pelos dízimos e ofertas. Amém. Amém. Querido Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos, te louvamos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido
por tua graça, por tua misericórdia que o Senhor tem dispensado à igreja nesta noite. Deus, te apresentamos, Senhor Deus, os aniversariantes, pastor Maxwell, pastor Múcio com sua esposa, completando bodas. Meus irmãos, nesta noite nós queremos hoje, com a ajuda de Deus, terminar. Tem muita coisa. Eu fui fazer uma pesquisa, dava para falar ainda mais um mês no mínimo sobre Gog e Magog. Mas nós temos outros assuntos com a ajuda de Deus para tratarmos de uma certa urgência escatológica. E nós, irmãos, estamos meditando que Deus vai levar Gog. Gog é o chefe, estão lembrados? Magog é a Rússia. Gog é o chefe e Magog é a Rússia. Gog, em sumério, é treva, é o treva. E Magog é a terra das trevas. Nós já aprendemos esses dias. Está profetizado que eles vão se juntar com muitas nações para irem guerrear contra Israel. E Deus é quem vai levá-los, nós já aprendemos, que Deus é quem vai levá-los para lá para mostrar que Deus é Deus. É o próprio Deus que vai levá-los, vai colocar um anzol e vai levá-los para lá, para envergonhá-los. Louvado seja o seu santo nome. Irmãos amados, nós começamos a ver que ninguém vai ajudar Israel. Estão lembrados? Nós aprendemos que ninguém vai ajudar Israel. Ninguém. Nem os Estados Unidos. Nós aprendemos essa última aula que nem os Estados Unidos vão ajudar Israel, porque os Estados Unidos, a essa altura, primeiro, já não são mais a potência exclusiva. Segundo, a ideologia dos Estados Unidos está mudando. A ideologia americana já não é mais aquela ideologia democrática, está virando uma ideologia maligna, uma ideologia demoníaca, uma ideologia liberal, uma ideologia de toda desgraça. Então, os Estados Unidos já não têm mais interesse de defender Israel, porque está mudando. Os pensamentos dos Estados Unidos não são mais os pensamentos da década de 70 até o começo da década de 80, quando os Estados Unidos eram um país guardião da liberdade, guardião da democracia, guardião da seriedade. Hoje, vocês sabem, pela eleição que aconteceu lá, os Estados Unidos estão virando com o Brasil. Alguém disse que o Brasil não é um país sério. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. O Brasil não é um país sério e os Estados Unidos, que era sério, está ficando numa situação talvez pior do que a nossa situação, e também vai virar as costas para o povo de Israel. Mas é Deus que permite. Por quê? Porque quando a vitória chegar, só Deus vai ser glorificado. E nós estamos estudando o que é que Deus vai fazer, 38 e 18. Nós começamos a semana passada. 38 e 18 de Ezequiel. É Deus que vai agir para livrar Israel. Essa guerra nós já meditamos que ela será ou um pouquinho antes do arrebatamento, ou então ela será já no começo da grande, o que, irmãos? Se não for antes do arrebatamento, assim que a igreja for arrebatada. Ela iniciará, porque ela vai ser na primeira semana, na primeira metade da semana. O irmão sabe que a semana representa 7 anos. A semana, os 7 dias da semana, representam 7 anos. E o anticristo, ele vai reinar propriamente a partir dos 3 anos e que, meus irmãos? A partir de 42 meses. Ou a partir de 1260 dias. Então será metade da semana que ele vai reinar. E essa guerra de Gog e Magog contra Israel será logo no início, ou antes da vinda do Senhor do arrebatamento, ou logo no início. Glória a Deus. Vamos ver isso e nós vamos explicar por quê. Por favor, 38 e 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia
haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Nós já aprendemos que vai haver um grande tremor de terra. Deus vai trabalhar com um abalo sísmico. Vocês estão lembrados que nós falamos que ali no Mar Morto, naquele buraco ali que é 450 metros abaixo do nível do mar, que é um dos lugares mais baixos da terra, tem duas placas tectônicas provadas e comprovadas pela ciência, que elas se juntam ali, e ali elas separam o mundo, o Oriente do Ocidente, né? Separa a África da Ásia, do Oriente. Então, meus amados irmãos, ali toda a ciência sabe que mais cedo ou mais tarde vai haver um grande abalo sísmico de proporções mundiais. Não vai abalar só lá, como que ali é um eixo, e chocando-se ali, vai haver irradiações vamos dizer, de choque. O choque vai abalar o mundo. Glória a Deus, é um terremoto que vai abalar. E segundo uma profecia de David Wilkerson, Nova York será grandemente atingida. Na década de 70, o pastor David Wilkerson, que foi um grande servo de Deus dos Estados Unidos, um pastor da Assembleia de Deus, ele tem até um livro, Toca a Trombeta em Sião, da Casa Publicadora dos anos 80. Então, ele avisa que vai haver um grande terremoto, vai abalar o mundo. A Bíblia diz que vai abalar muitas partes do mundo, e Nova York também será abalada, conforme o servo de Deus David Wilkerson, que era um homem muito sério, era um homem muito centrado, não era um menino, era um pastor de grande baliza, um homem muito abalizado. Então o que é que vai acontecer com esse terremoto quando Gog chega lá? Quando Gog invadir, vai acontecer esse terremoto. Versículo 20, o que é que vai acontecer? De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Os irmãos estão vendo? Será um abalo sísmico que vai abalar a natureza, vai abalar os répteis, as aves, os animais, os homens, as construções. Muita construção vai desabar, muitos precipícios vão cair naquele momento. E o versículo 21, por favor. Então, vai haver primeiro um abalo sísmico. Glória a Deus, quando Gog chegar lá, vai haver um abalo sísmico mandado por Deus. 21, por favor. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Vai haver, irmãos, o que houve no tempo entre o povo de Gog. Vocês estão lembrados que Gog não vai só, ele vai com muitas nações, muitos povos. Só que quando eles chegarem lá, irmãos, vai haver uma confusão entre eles. Vai haver um conflito interno entre as tropas de Gog. Os irmãos sabem que esse povo não é amigo. Esse povo não é amigo. Essa gente que vai com a Rússia, que é Magog, a terra de Magog, eles não são amigos. Eles estão se juntando apenas para quê? Para fazer o mal a Israel. Os irmãos já viram gente ruim que é inimiga uma da outra, mas quando é para fazer o mal a alguém, elas se juntam? Acontece isso? Você já viu isso no trabalho, já viu isso na faculdade, já viu isso na rua onde mora, no trabalho onde você trabalha, já viu isso? Duas pessoas inimigas, mas quando é para fazer o mal a alguém, elas ficam amiguinhas. Glória a Jesus. É assim ou não é, irmãos amados? Eu já vi, até na igreja, irmão, tem gente de Gog, glória a Jesus, da terra de Magog, né? Glória a Deus, que fala mal uma da outra, mas quando é para fazer o mal a alguém, elas se juntam e ficam amiguinhas, como Herodes e quem mais? Pilatos. Vocês estão lembrados de Herodes e Pilatos? A Bíblia diz no Evangelho de São Lucas que eles eram inimigos, mas quando foi para crucificar Jesus, Herodes e Pilatos se fizeram o quê, meus irmãos?
Amiguinhos, a gente brincava chimbra, Herodes, quando era criança. E Pilatos, você se lembra, Pilatos, daquele pinhão que a gente brincava? Pois ficaram amiguinhos de infância. Então essa gente que vai acompanhar Gog, eles são inimigos uns dos outros. Mas para se juntar contra Israel, eles vão todos juntos. Só que quando chega lá, vai dar um bafafá, vai dar uma confusão. Jeová vai mandar uma confusão entre eles mesmos. Quem diz glória a Deus por isso? Porque não é uma união verdadeira, é união interesseira. Aí vai dar conflito. Louvado seja Deus, louvado seja Deus e louvado seja Deus. O que vai acontecer, irmãos? Os irmãos sabem que a Rússia, ela não faz nada assim. Aliás, a Rússia não, as nações não têm escrúpulos. As nações, elas têm interesses. Quando faz uma coisa, não é zelando do povo. Quando faz uma coisa, não é zelando de alguém. É puro interesse. Eles não são interessados no bem comum, eles são interesseiros. A Rússia vai enfrentar isso, não é porque ela ama aquelas nações, não é porque ela ama aquele povo que vai com ela, não, é um interesse. Qual é o interesse? Porque a Rússia vai arregimentar os árabes e aqueles países muçulmanos. Por quê? Por causa do petróleo. A Rússia precisa do petróleo, a Rússia precisa de um porto de águas quentes, porque os portos que a Rússia tem são portos de águas geladas e dificulta o tráfego náutico. Então ela precisa de uma saída pelo Mediterrâneo. Então a Rússia vai fazer isso. Ela não tem nem nada contra Israel. A Rússia não tem problema contra Israel. Ela vai apenas juntar as nações inimigas de Israel para tomar o que essas nações têm. E essas nações árabes abestalhadas, a princípio, vão pensar que é a Rússia que quer bem a elas. Essas nações vão pensar em como a Rússia é boazinha com a gente. Só que quando chegarem lá, alguém vai descobrir que a Rússia vai querer tomar o petróleo, vai querer tomar a riqueza deles. Eles querem tomar Israel. É assim, não é? O sonho dos árabes, o sonho dos islamitas é tomar o quê? Israel. E o sonho da Rússia é o petróleo dos árabes. Quando chegarem lá, irmão, vão descobrir. Alguém vai descobrir os segredos das nações, que a Rússia está ali interessada e que a Rússia vai dar o bote no petróleo dos árabes. Irmão, aí vão brigar uns com os outros lá nas montanhas de Israel. O que é que vai acontecer? Lá nas montanhas, 21, por favor. Glória a Deus, aleluia. Vai acontecer o que aconteceu no tempo de Gideão. Vai acontecer o que aconteceu no tempo de Josafá, que brigaram os amonitas com os moabitas e com os da montanha de Seir, que eram os povos de Esaú. Eles não foram juntos contra Israel naquele tempo de Josafá? E quando chegaram lá, deu uma confusão entre eles, e Jeová vai repetir a dose. Ó, irmão, não adianta se juntar contra quem serve a Deus. Não adianta se juntar contra os eleitos de Deus. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus Cristo nessa noite. Não adianta. Fazem a aliança, fazem o complô, fazem o arrumadinho para ir contra quem serve a Deus. Vão quebrar a cara. Não vai quebrar a cara, não, vai quebrar o corpo todo. Lá o que é que vai acontecer com eles? Eles vão descobrir que a Rússia está interessada, que a Rússia quer dar um bote no petróleo, outras negociações malignas e subterfúgio. Olha o que é que vai acontecer lá nos montes de Israel quando eles estiverem lá. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Receba. Mas não é você que vai receber, não, é Gog. A Bíblia diz que a espada de cada um deles não vai precisar nem Israel brigar. Não vai precisar nem Israel disparar um míssel. Porque os canhões deles mesmos, as armas deles mesmos, vão se voltar uns contra os outros nos montes de Israel. Quem crê? Quem crê? Deus pode fazer isso, irmão? Deus pode e Deus faz. Glória a Deus nas alturas celestes. Meus irmãos, vai ser uma carnificina entre eles mesmos. Gog
a terra de Magog, os de Put, os da Líbia, estão lembrados? Os da Líbia, os de onde mais, irmãos amados? Os de Gomer, que são os germânicos, os etíopes, os persas, o Irã. Meus irmãos, vai ser uma bagaceira entre eles mesmos lá nos montes de Israel. A terra tremendo e abala entre eles mesmos os mísseis, as bombas, entre eles mesmos. Você quer me roubar, ladrão? Ladrão é você. Parece que eu estou vendo a bagaceira. E se a gente estiver no céu, já estiver arrebatado, a gente vai pedir a Jesus para assistir de camarote. Glória a Jesus. Se já estiver arrebatado, ninguém sabe se vai estar já nesse momento. Se for, eu peço a Jesus: Jesus, deixa eu dar uma espiada. Vou pedir a Jesus para dar uma espiada, glória a Jesus, para ver o cumprimento da profecia, para ver o cumprimento da Bíblia. Se eu fosse você, eu daria glória ao Deus da Bíblia, ao Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Bendito seja Deus. Aleluia. E se a igreja não tiver sido arrebatada ainda, se for no começo ou antes da tribulação, antes do arrebatamento, então a gente vai ter notícia e vai ver pelas redes sociais. Glória a Deus, onde está acontecendo assim, mas a profecia vai se cumprir. Vamos ver o 22, o que é que vai acontecer mais nos montes de Israel quando for essa guerra para lá. 22. E contenderei com ele por meio da peste. Contenderei com ele. Ele quem? Gog. Gog e o seu povo. Prossiga. E do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Aleluia. Oh, meu Deus, será que é ele que vai irradiar esse negócio pela televisão? Vai? Se for, glória a Jesus, né? Vai ser contratado pela CNN, glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Deus vai contender com Gog. Deus, irmão, a Rússia vai pagar todo o sangue que os comunistas derramaram. Dos cristãos ortodoxos, dos cristãos católicos, dos cristãos protestantes, que eles derramaram nos países onde eles dominaram. Segundo alguns estudiosos foram 70 milhões, segundo outros estudiosos foram 100 milhões, mas os mais precisos dizem que só no dia do juízo é que vai se saber quantos cristãos os comunistas mataram. Só no dia do juízo. Levados para a Sibéria, fuzilados, enforcados, trucidados, de fome, nas masmorras. Glória a Deus. Gog vai pagar caro. Gog, a Germânia, que é a Alemanha, vai pagar o que ela fez com os judeus, o que a Alemanha fez com os testemunhas de Jeová, o que a Alemanha fez com os ciganos, o que a Alemanha fez com os experimentos humanos, irmãos. Eles pegavam as pessoas, os médicos nazistas, eles pegavam as pessoas e faziam experimentos científicos, fazendo das pessoas cobaias, as pessoas gritando, se tremendo, e eles aplicando veneno, aplicando injeções, aplicando tantas coisas para mudar a genética. A pessoa, teve gente que virou monstro vivo, gritando de dor. Irmão, lá nos montes de Israel, os germânicos vão pagar, porque de Deus não se zomba. Lá nos montes de Israel eles vão ver tudo isso. Eu já expliquei para vocês por que é que Deus vai levar Gog para lá. Porque Gog proibiu a adoração. Gog proibiu do povo adorar a Deus. Derrubou as igrejas, derrubou as sinagogas, derrubou tudo, irmãos amados. Os irmãos sabem que na Albânia, eu falei para vocês que na Albânia eles derrubaram os cemitérios. No período do comunismo, eu já falei para vocês, mandaram passar patró nos cemitérios, para não ficar nem lembrança que houve religião no mundo, para não ter cruz, para não ter versículo bíblico, para não ter desenho de Bíblia, para não ter nada de que Deus existiu. Mandaram passar patró nas igrejas, mandaram passar patró nos cemitérios, e eles vão pagar lá no monte de Israel. Vai descer, aleluia, irmãos amados. O texto sagrado diz que eles vão brigar uns contra os outros, e vai haver uma peste. Uma peste. O que é uma peste? Não é um nome feio, não. Uma peste é uma praga. De repente vai surgir doenças entre eles ali. Glória a Deus, vai surgir doenças misteriosas entre eles ali, talvez que eles mesmos levaram. Porque os irmãos sabem, eu expliquei para vocês que a Rússia, ela tem laboratórios de vírus,
violentos para matar a humanidade. Quem sabe elas vão levar para lá, e essa peste que eles vão levar vai se espalhar entre eles mesmos, de sangue, vai haver derramamento de sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, aquelas pedras de gelo, aleluia. As pedras de gelo lá cai na Argentina, pastor, cai lá, mais ou menos o tamanho, é mais ou menos assim? Sim, mas a Bíblia diz que na grande tribulação vai cair saraiva de 45 quilos uma pedra. E diz que Deus reservou, diz que esse tesouro está reservado. Esse tesouro de saraiva, o patriarca Jó disse que esse tesouro de saraiva, de pedras que vão cair, está reservado, está gelado lá em cima. Pastor, onde é que tem isso? Jó 38, 22 e 23. Jó 38, 22 e 23. Olha aí, por favor. Ou entraste tu até aos tesouros de neve, e vistes os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Volta, por favor, o Senhor falando a Jó, o 22. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva. A Bíblia diz que Deus tem saraiva entesourada, reservada lá para qual dia? O outro versículo, por gentileza. Que eu retenho até o tempo de quê? E até o dia da peleja e de quê? Irmão, diz que essa saraiva está entesourada lá em cima. Jeová entesourou desde o princípio do mundo para esse dia, para o dia da peleja. E naquele dia Jeová vai soltá-la. E não vai ser essas pedrinhas não, viu? Essas pedrinhas que caem no Paraná, essas pedrinhas que caem lá no Rio Grande do Sul, na Argentina. Não são essas pedrinhas não. Lá em Apocalipse, lê em Apocalipse 16, essas pedras que Deus guardou. Apocalipse 16 e 21. A besteirinha. E sobre os homens o quê? Caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Pronto, somente até aí. Vai cair pedras do peso de 1 talento. 1 talento varia entre 35 quilos e 45 quilos. Uma besteirinha, uma pedrinha de 1 talento. Bem simplesinha. É por isso que Deus ajuda, irmão, que a gente já esteja arrebatado. Quem quer levar uma pedradazinha dessa na cabeça? Pedradazinha básica de menino brincada. Que os meninos brincavam aqui no tempo do pastor Barro, né? Esse menino era tão quietinho, irmão. Glória. Ele não contou o que foi que fez com o avô de Agrimeron. Glória a Jesus. Se o menino deu leite para pouco, alguma coisa ele fez. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, veja a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fogo, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. E eu procurei, irmãos, e disse que essa palavra fogo e enxofre no grego fala de cogumelo. Cogumelo, irmãos amados, o que é que acontece quando se solta uma bomba atômica? O desenho que se faz no ar é do formato de quê, meus amados irmãos? E alguém que conhece hebraico, eu não conheço, mas escreveu e eu li, que é em forma, no hebraico está em forma de cogumelo. Farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Oh, irmão, não vai ser preciso Israel dar um tiro. Não vai ser preciso Israel soltar um míssel. Não vai ser preciso Israel fazer nada. A terra vai abalar por baixo, as pedras de saraivada por cima, a peste entre eles, o fogo do cogumelo, alguma bomba atômica que eles mesmos vão soltar por acaso, e a espada de um contra o outro. Aleluia. E a bagaceira vai ser grande, meus irmãos. E o que é que Deus vai fazer ali? Todo mundo vai ver, o mundo todo vai ver. Por mais que eles proíbam da mídia, os irmãos sabem que a mídia hoje é dominada pela nova ordem mundial, é ou não é, irmãos? Eles só publicam o que eles querem. Glória a Deus, a mídia está comprada, a grande mídia está dominada, só publica o que eles querem, mas aquilo que vai acontecer lá, eles vão serem obrigados a publicar, porque é Jeová que vai obrigar eles a publicarem. Para que Deus vai obrigar eles a publicarem? Versículo 23, para que, meus irmãos? Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações.
e saberão que eu sou o Senhor. Dá para dar um glória para Deus mais forte? Tudo isso é para Deus ser engrandecido e para Deus ser santificado, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Esse mundo que rejeita Deus, esse mundo que está espezinhando Deus, esse mundo que está desprezando Deus. Vocês estão lembrados da Marquês de Sapucaí o ano passado? Se não me engano, foi na Marquês de Sapucaí, não foi? Um camarada vestido de Satanás e um imbecil vestido de Jesus, de Genésio. Foi em São Paulo ou foi no Rio de Janeiro isso? Foi no Rio, então foi no Sambódromo. Estão lembrados? Esse ano não vai ter carnaval lá. O ano passado estava cheio e zombando do meu Jesus, e esse ano não vai ter carnaval lá, porque de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Aleluia! Deus seja louvado na noite deste dia. Meus irmãos amados, para encerrar, o que é que vai acontecer hoje? Quais são as duas potências? As duas potências são a Rússia e os Estados Unidos, mas existe uma potência emergente. Nessa guerra a China não entrará. Nessa guerra a China não entrará. A China, ela vai aparecer com os reis do Oriente na grande tribulação. Está escrito, não vamos entrar nesse assunto hoje. Nesse contexto você vê que a China não está. A China não aparece aqui. Na Bíblia, a China é chamada terra de Sinir. Na Bíblia, nós vamos tratar disso depois, quando falar na grande tribulação, ela é chamada terra de Sinir. Você vê que a terra de Sinir não aparece. Ela vai aparecer em Apocalipse, com os reis do Oriente, com um exército que não tem mais tamanho. Mas aqui na guerra de Gog, a China não aparece. O que é que acontece, irmãos? Os Estados Unidos já não são mais os mesmos. E nessa guerra, o que é que vai acontecer com Gog e Magog? Nessa guerra, o que é que vai acontecer com a Rússia? Ela vai o quê? Quebrar na emenda. É assim ou não é? Os Estados Unidos já não são mais nada. Ainda parece que é, mas a ideia americana já não é mais a mesma. O povo americano já não é mais o mesmo. Os sentimentos patrióticos já não são mais o mesmo. Os ideais americanos já não são mais os mesmos. Então, quando uma nação perde os ideais, ela perde a força. As duas potências mundiais, Rússia e China, ou melhor, Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos já não são mais o mesmo, e a Rússia quebrando, vai haver um vácuo no mundo. Vai haver um abismo de força política. Vai haver um abismo, vai haver um vácuo, vai haver um vazio, que é para justamente abrir espaço para o anticristo. Rússia não manda mais, quebrou na batalha de Magog. Estados Unidos fracassado, vai abrir o espaço para quem? Para o anticristo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Essa guerra vai abrir o espaço do mundo para que o anticristo tome conta. Essa guerra vai abrir o espaço do mundo para que o anticristo, as nações árabes estarão quebradas. Você vê, veja como é que vai acontecer. Quem vão para lá são os árabes, os países muçulmanos, é assim ou não é? Os países islâmicos que têm o petróleo. A Rússia pensa que vai dar o bote, vai se quebrar. Os Estados Unidos já não são mais os mesmos. O que é que vai acontecer? Vai ficar um espaço vazio. Quem é que vai preencher esse espaço vazio? Não tem mais potências. A China de espreita, mas ela não vai aparecer agora, ela vai aparecer depois. Aí vai aparecer nesse momento, depois desse caos, depois dessa bagaceira, que vai abalar não só Israel, mas você vê que a Bíblia fala que vai abalar o mundo. Foi assim ou não foi? Vai abalar o mundo, vai abalar a economia mundial, mais do que o que já está abalada. Vai abalar tudo. Então vai aparecer agora, do caos, da bagaceira, vai aparecer o Salvador da pátria. Ou melhor dizendo, o Salvador das pátrias. Quem é esse? Hein? O anticristo. Ele vai aparecer de um caos. Ele vai aparecer de um buraco. Ele vai aparecer de um vazio. Estados Unidos já não são mais nada. Rússia já não é mais nada. O povo do petróleo já não é mais nada. Ficou um vazio para ele surgir, para ele emergir,
para ele aparecer. Oh Deus, seja louvado o teu nome. Aleluia. Então entra a 7ª semana de Daniel. O que é que ele vai fazer, irmãos? Ele vai fazer uma aliança com Israel. Quando ele surgir, ele vai fazer uma aliança com Israel. Nesse espaço, quando começa os 7 últimos anos, então ele vai fazer uma aliança com Israel. Ele vai dizer: olha, foi Deus quem fez vocês vencerem, mas eu vim aqui para ajudar vocês. E Israel vai recebê-lo como se fosse o Messias. Jesus disse: eu vim em meu nome e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome e a esse vós aceitareis. Por favor, procure esse versículo. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome e a esse aceitareis. Evangelho de São João, por favor, vamos já achar o capítulo que não está no script. Glória a Deus. Nesse vazio vai aparecer alguém lá em Israel. A guerra vai ser onde? Onde é que vai ser essa guerra? Nos montes de Israel. E lá em Israel vai aparecer o Salvador da pátria, entre aspas. João 5:43. Olha aí, por favor. João 5:43. Olha na tela, por favor. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Foi o que eles fizeram com Jesus. Jesus está falando com os judeus. Por favor, põe em tela. O que foi que os judeus fizeram com Jesus quando Jesus veio? A Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus Os rejeitaram. Aí Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não o quê? Por favor, toda a igreja participe. E não o quê? Me aceitareis. Se outro vier em seu próprio nome, A esse aceitareis. eles vão aceitar o anticristo pensando que é o Cristo. Eles rejeitaram Jesus e rejeitam até hoje. Mas quando o anticristo vir, depois da guerra de Gog e Magog, eles vão dizer: é esse o Cristo. Eles vão ser enganados mais uma vez. Rejeitaram o verdadeiro Cristo e vão aceitar o falso Cristo. Rejeitaram o verdadeiro Cristo e vão aceitar o anticristo. E o anticristo vai fazer o quê? Daniel, a última semana que Daniel fala, a 70ª semana de Daniel 9:27. Olha o que é que ele vai fazer logo de chegada, logo após a guerra de Gog e Magog, logo após isso tudo, logo no começo dos 7 anos. O que é por isso que eu creio, irmão, que essa guerra ela vai acontecer um pouquinho antes dos 7 anos. Ela vai acontecer nas vésperas dos 7 anos, da última semana de Daniel. Eu acredito que ela não vai ser no começo, ela não vai ser no princípio da tribulação, ela vai ser no fim da era da igreja. Vamos ver, por favor. Glória a Deus. E ele firmará um concerto com muitos para uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele quem? O anticristo. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, são os 7 anos. Ele vai firmar uma aliança com Israel. Israel vai pensar que ele é o Messias. Israel não recebeu Jesus, vai recebê-lo. E ele vai fazer uma aliança com Israel, porque Israel vai pensar que ele é o Messias prometido, que eles não receberam até hoje. Mas quando for no meio da semana, o que é que ele vai fazer? Cessar. No meio da semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O que quer dizer isso? Dentro de poucos dias, quando ele surgir, ele vai reconstruir o templo. Porque diz que vai voltar a haver sacrifício e vai voltar a haver oblação. Para voltar a haver sacrifício, necessário se faz que o templo seja construído. Paz, meus senhores. As pedras já estão lavradas. Eu fiz uma pesquisa e descobri que as pedras já foram importadas da Califórnia. As pedras já estão lavradas. As colunas de Boaz e Jaquim já estão prontas, aquelas 2 colunas de bronze que ficam na porta do templo. As vestes sacerdotais, os utensílios do templo. E lá em Israel existem 2 escolas rabínicas
para formar sacerdotes e levitas. Para se inscrever nessa escola, basta provar que é da tribo de Levi. Tudo isso já está funcionando e esperando. Quando ele chegar a primeira... Ora, quem é que impede de reconstruir o templo? Quais são os povos que impedem que o templo seja reconstruído lá no Monte Moriá? Os árabes. E o que é que vai acontecer com eles nessa guerra de Gog e Magog? Eles serão o quê? Destruídos. Então, se eles serão destruídos na guerra de Gog e Magog, para fazer o templo, é rápido. E o anticristo vai reconstruir o templo dentro de tempo recorde. Olha, a China construiu um hospital em quantos dias? Quantos dias? E esse templo, com a tecnologia que Israel tem e que o anticristo vai trazer, irmãos, dentro de poucos dias esse templo será reconstruído e os sacrifícios voltarão durante a metade da semana, que são 42 meses. Aí vão dizer: a paz e segurança, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5. A paz vai reinar nos primeiros 3 anos e meio. Ele vai reconstruir o templo, os sacrifícios voltarão, mas só que quando for na metade da semana, ele fará cessar os sacrifícios e as oblações, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Aí ele vai mostrar que não é o Cristo, ele vai mostrar que é um assolador. E ele vai exigir o quê? Conforme Tessalonicenses, ele vai exigir o quê, meus amados irmãos? Ser o quê? Adorado. Aí a coisa vai mudar. Só será uma paz durante 42 meses, 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. No meio da semana, ele vai quebrar o pacto. No meio da semana, ele vai quebrar a aliança. No meio da semana, ele vai revelar quem ele é, e Israel vai se decepcionar. E grande será o sofrimento. Ele vai para o templo que foi reconstruído, e ele vai mandar cessar os holocaustos para Deus, ele vai mandar cessar as oblações, e ele vai dizer: quem vai ser adorado aqui agora sou eu. Uma única religião no mundo, uma única crença, e o Deus, ele vai exigir que é ele, porque é o sonho de Satanás. Qual foi o sonho de Satanás sempre? Receber o que, irmãos? Adoração. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ver Apocalipse, a prova que o templo vai ser reconstruído. Apocalipse 11, 1 e 2, para nós encerrarmos daqui a pouco. Apocalipse 11, 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quando João escreveu esse capítulo, o templo de Jerusalém já não existia. O templo de Jerusalém foi destruído por Tito Vespasiano no ano 70 da era cristã. João escreveu perto do ano 100. E João fala que no final dos tempos vai haver um templo. Quando ele escreveu esse capítulo de Apocalipse, o templo de Jerusalém já havia sido destruído pelo Império Romano. Por isso que o Apocalipse é um livro futurista, não é um livro preterista. Existe uma classe de cristãos que diz: não, tudo que tem em Apocalipse aconteceu nos primeiros dias da igreja. Não, senhor. Você vê que quando João escreve Apocalipse, o templo de Jerusalém já estava destruído fazia cerca de 30 anos. E ele fala que vai haver um templo, e que esse templo vai ser medido o altar, vai ser medido os alpendres, e vai haver, as nações vão pisar aquele templo por 42 meses. Então o livro de Apocalipse não é preterista, o livro de Apocalipse é futurista. Aleluia. Oh grande Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu vou terminar. Termino aqui o que eu tinha de dizer. Tem muita coisa para dizer de Gog e Magog, mas eu não vou entrar nos detalhes. Eu acho que o que nós aprendemos é suficiente. Essa guerra está para acontecer. Pastor, e o que é que nós devemos fazer? O que é que Deus... O que é que eu tenho a ver com isso? Apocalipse
capítulo de número 22, versículo 11. Depois que João conta tudo isso, ele diz o que é que tudo isso tem a ver conosco hoje. O que é que tudo isso tem a ver conosco hoje? Apocalipse 22 e 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por favor, na NVI, aleluia. Por favor, na Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Para que é o livro de Apocalipse? Para fazer medo? Para que é o livro de Apocalipse? Para assombrar as crianças? Não. O livro de Apocalipse é para isso aí. Quando João termina a revelação, ele diz: olha, quem for santo. Aleluia. Por favor, vamos ficar de pé com a nova versão internacional. Oh, aleluia. Continue o injusto. Olha para a tela. Isso é a NVI. Continue o injusto a praticar o quê? Continue o imundo Se você não quer servir a Deus, se você quer ir para o inferno, é isso que Deus está dizendo. Mergulhe de cabeça abaixo na imundície. Se você não quer a salvação, se você não quer a vida eterna, se você não quer subir no arrebatamento, se você não quer herdar o reino de Deus, aproveite, meu filho, mergulhe de cabeça abaixo na imundície. Mas se você quer ir para o céu, se você quer ver Jesus face a face como Ele é, se você quer a salvação da alma, aleluia, aleluia. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo, se você quer ir para o céu, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eu quero ver a mão dos que querem ver Jesus face a face. Dê um glória para Deus, só quem quer ver Jesus face a face. Pois hoje é noite de decisão. É noite de romper com o pecado. Alemanara sudecanta lamai. Orionde lamanasciente, glória a Deus. É hora de romper com o pecado. É hora de fazer uma aliança com Deus e dizer: Jesus, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero reinar com o anticristo. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero, Jesus, não vale a pena, o pecado não vale a pena. Eu quero me santificar. Jesus, me ajude. Jesus, segura a minha mão. Jesus, domina meus pensamentos. Jesus, domina minhas mãos. Jesus, domina meus pés. Jesus, domina meus olhos. Jesus, domina minha língua. Jesus, domina minhas ações. Jesus, eu quero me santificar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Tudo que eu falei aqui não é para exibir conhecimento, porque eu não tenho conhecimento dessa área. Eu quero dizer a vocês que o que vocês aprenderam foi o que eu aprendi. Eu não tenho conhecimento dessa área, o que eu aprendi foi o que vocês aprenderam. Não foi para exibir conhecimento, nem para exibir, mostrar alguma coisa, não. É só para dizer a vocês que a vinda do Senhor está próxima. E quem for santo, quem for santo, quem for santo, quem for justo. Agora, se você não quer, meu filho, aí João disse: quem for imundo,
Quem for sujo, suje-se mais ainda. Mas eu tenho certeza que nessa noite, nem os crentes que estão aqui, por mais fracos que sejam, o crente mais fraco que tem aqui, o crente mais fraco que está assistindo ou vai assistir esse culto pela internet, ele não quer ir para o inferno. Ele não quer morar com o anticristo. Ele não quer morar com o falso profeta. Ele não quer morar com o diabo. O crente mais fraco que tem aqui quer ir para o céu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Deus está te convidando para se santificar. Entrega teu espírito nas mãos de Deus. Diz: Senhor, santifica a minha vida. Eu não tenho forças, eu não tenho condições. Me dá força para orar de manhã. Me dá força para ler a Bíblia. Me dá força para cantar. Me dá força para renunciar ao pecado. Me dá força para renunciar à terra de Magog. A terra de Magog é a terra das trevas. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Estou informado que pessoas de São Paulo estão se voltando para Jesus agora. Diego, Jaqueline e outros mais chegou a notícia aqui que eles estão se rendendo aos pés do Senhor. São Paulo, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Henrique também, tá aparecendo vários nomes, glória a Deus. Tem alguém nesta noite que quer se entregar para Jesus? Você pode ser crente, mas você quer fazer uma aliança com Jesus? Vem aqui à frente. Você quer romper com o pecado, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar força. Levanta, não faz vergonha, vem aqui à frente. Alguém que precisa de uma oração, de um revestimento, de uma aliança com Deus, vem aqui à frente em nome de Jesus.